Olá! Neste vídeo eu vou mostrar uma aplicação da função exponencial, né? O que é uma função exponencial? Nós vimos que uma função exponencial é exatamente aquela em que a variável independente x é o expoente de uma potência. Então, falando em exponencial, você já presume que ali há uma potência. Essa exponencial pode ser pura, né, do tipo y é igual a 2 elevado a x, né, y é igual a meio elevado a x. Ok, independentemente de ser uma função exponencial como essa, né, sem mais nenhum termo, a não ser a potência, ou se nós tivermos aí uma constante, um outro fator, multiplicando essa expressão, o tipo de comportamento da função não muda muito. Uma coisa que é certa, e a gente pode ver aqui no nosso primeiro slide, que quando uma sequência numérica ela cresce ou decresce, né, eu posso falar em crescimento exponencial ou decrescimento exponencial, de acordo com uma taxa percentual, ou uma taxa simplesmente, né, que já pode estar ou não na forma percentual, né, ela é fixa e sempre calculada sobre o valor imediatamente anterior, né, o que se percebe aí é exatamente um comportamento exponencial, seja de crescimento, como eu disse, ou de decrescimento. Isso é bastante comum nos estudos populacionais, crescimentos populacionais, né, seja de pessoas, seja de bactérias, de vírus, né, de números de casos de uma determinada doença, por exemplo, ou da diminuição também, tá? Ou da decomposição de uma certa substância, aí você percebe muitas vezes um decaimento exponencial. A cada período considerado você tem uma taxa fixa, mesmo que na prática não seja exatamente a mesma, né? Mas pelo menos na nossa modelagem matemática vai ser, sempre uma mesma taxa percentual, por exemplo, aplicada sobre o valor imediatamente anterior. Isso é muito comum também, né? Uma situação que todo mundo conhece, quando você faz um investimento, aplica um valor ali na poupança ou em alguma outra aplicação com uma renda fixa, ou quando você contrai um empréstimo ou uma dívida, né? O juro que é calculado é sempre sobre o valor imediatamente anterior. Então, você tem uma dívida de 10 mil a 10% ao mês, no primeiro mês vai ser um aumento de R$1.000 de juro, vai para 11 mil. Se você não pagar nada, no segundo mês não é mais R$1.000, é 10%, tá? É a mesma coisa, não. É 10% só que sobre 11 mil, aí é 1.100 de juro. Tá? Então, o crescimento a cada período ele vai aumentando em termos absolutos. O que permanece fixo é a taxa, né? O quanto que cresceu em relação ao período anterior. Perfeito? Então, vamos para uma aplicação aqui referente ao crescimento de uma cultura de bactérias, né? Então, um cientista está observando o crescimento de uma cultura de bactérias e após X horas do início da observação, a quantidade que eu estou chamando de Y, né, e X é a quantidade de horas a partir do início do estudo. Y é o número de bactérias, é dado por 50, que multiplica 1,2, né, 1 inteiro e 2 décimos elevado a x. Então, quem está elevado a x aí é 1,2. Inclusive, aí você presume, só de olhar, né, que essa cultura de bactérias, a cada hora, né, cada vez que eu aumento 1 no x, porque o x é em hora, eu tenho um aumento na população de bactérias da ordem de 20%. Por que você sabe que é 20%? Porque eu multipliquei por 1,2 ou 1,20. E lembre-se que multiplicar por 1,20 significa aumentar 20%. Por quê? 1,20 é 1 inteiro e 20 centésimos, 1 inteiro e 20%. É 120% se nós colocarmos na forma percentual. Se você calcula 120% de um dado valor, você está aumentando 20% nesse valor, ou seja, considerando 100%, né, e aumentando mais esses 20%. O 1 representa o 100%. Os 2 décimos, ou 0,2, eles representam exatamente os 20% que há de aumento a cada período, nesse caso, a cada hora. Perfeito? Então, vamos ver aqui o que nós temos que calcular. Eu quero saber qual era a quantidade de bactérias no momento em que o cientista iniciou sua observação. Tá? Primeira coisa. Depois, qual é a quantidade de bactérias um dia após o início da sua observação? Ou seja,
24 horas. Um dia, você tem que trabalhar na mesma unidade que foi definida ali no início. O tempo é em horas. E depois, qual o crescimento percentual? Aproveitando essa ideia do percentual, o que é muito comum também se estudar em situações como essas. Ok? Então, resolvendo aqui a letra A, qual era a quantidade no momento em que o cientista iniciou? Bom, quando ele iniciou, o meu x era 0, porque o x é exatamente a quantidade de horas a partir do início. No início, o x é 0. Então, para calcular essa quantidade, basta eu substituir ali na expressão que me dá a população de bactérias, o x pelo 0. Né? Então, vai ficar 50 que multiplica 1,2 elevado a 0. 1,2 elevado a 0 dá 1. 50 vezes 1, 50. Perceba uma coisa interessante aí nessa estrutura, e esse tipo de expressão aparece muito em estudos populacionais, em estudos financeiros, né? O número que está multiplicando a potência é exatamente o valor inicial, o valor original. Se é uma aplicação, é o valor aplicado. Se é uma dívida, é o valor, né, contraído, a dívida contraída. Nesse caso, 50 é a quantidade inicial de bactérias. A partir dali, começa a haver um crescimento de 20% a cada hora. Perfeito? Então, letra A, ou item A, são 50 bactérias. Eu não precisaria nem ter feito esse cálculo, eu poderia já responder 50 diretamente. Mas não tem problema nenhum você fazer, lógico, estou fazendo aí para mostrar. Item B. Qual a quantidade de bactérias 1 hora após o início da observação? 1 hora vai aumentar 20%. Você pode até fazer sem usar a expressão. Na verdade, sem aplicar diretamente aqui, mas sabendo que a expressão me diz que há um aumento de 20% da população de bactérias a cada hora. Tá? Então, após 1 hora, na verdade, há um aumento. Eu coloquei 1 hora aí, mas no original aqui, vamos só voltar, ele fala em um dia, não é 1 hora não. Tá? Aí ele fala em um dia. Aqui o nosso cálculo, só mostrar aqui, ó, tá para 24 horas, então é um dia, tá? Só corrigindo aí o enunciado nesse slide. Nessas 24 horas, né, qual foi o aumento? Só substitui o x por 24, 1,2 elevado a 24. Perfeito? Aí você usa a função exponencial da calculadora, né, o x elevado a y. O resultado aí aproximadamente 79,5. Perfeito? Aí você multiplica por 50, dá 3.975. Após um dia, passa de 50 bactérias para 3.975 bactérias. Então, um dia, não 1 hora, como eu coloquei aí. Perfeito? E também, para fechar, para calcular o item C, né, no item C, eu quero saber qual é o percentual após no primeiro dia, né, após 24 horas e não 1 hora, tá? Após 24 horas. Que é exatamente eu me basear nesse cálculo que foi feito. Bom, uma coisa que pode ser, um cálculo que pode ser realizado aí, você pegar esses 3.000 ou essas 3.975 bactérias, subtrair aquelas 50 do início. Quanto que aumentou? Né? 3.925 é a diferença. 3.925 é quanto por cento de 50? É isso que eu quero saber. Então, você pode fazer a divisão para calcular o percentual. É um percentual muito alto, né? Se tivesse passado de 50 para 100, né, teria aumentado aí 100%, né? De 50 para 150 teria aumentado 200 e assim por diante. Agora passou de 50 para 3.975 bactérias. Como eu posso efetuar o cálculo? Como eu já disse, pegando essa diferença e dividindo pelos 50, você tem a taxa unitária. Agora, há uma maneira, aproveitando o cálculo que foi feito, uma maneira bem rápida e prática, né? Quando nós calculamos após um dia, após 24 horas, nós tivemos que fazer 1,2 elevado a 24. 50 era a quantidade inicial. Tá? E o resultado dessa potência, nós vimos que é 79,5. Eu arredondei, aproximada. Tá? 79,5 é uma taxa na forma unitária. Se você tirar 1 desse 79,5, tá? Por que tirar 1? Eu estou tirando 100%, eu quero saber quanto por cento aumentou. Né? Quanto aumentou, então você tira o 100%. Mesma coisa lá na primeira hora. Multiplica por 1,20. Se você tirar 1, dá 0,20. Aumentou 20%. Passou a 120. Ok? Então, se eu tirar 1 de 79,5, dá 78,5. Aí eu converto para a forma percentual.
eu desloco a vírgula 2 casas para a direita. Portanto, o percentual de aumento foi da ordem de 7.850%. Tá? Uma maneira bem rápida de você fazer esse cálculo, já que você efetuou, né, o cálculo aí da quantidade de bactérias ao final de um dia, mas no desenvolvimento do cálculo, esse fator aí, né, 1,2 elevado a 24, já te dá praticamente já te dá qual é o percentual. Só não está ainda na forma percentual, está na forma unitária. Mas é fácil fazer essa transformação. Tá ok? É isso aí, até.